Então, pessoal, na página 53, a questão número 1 nos relembra aí o princípio de Avogadro. Então, vamos usar essa questão para a gente rememorar o que Avogadro diz. Ele diz que se eu tiver gases diferentes, em vasilhas diferentes, mas essas vasilhas tiverem mesmo valor de pressão, mesmo valor de temperatura, mesmo valor de temperatura, pressão e volume, eu posso afirmar que a mesma quantidade de partículas que tiver numa vasilha vai ter na outra. Essa quantidade de partículas, a gente melhor se refere a elas como mol. Essa partícula pode ser molécula, se o gás, por exemplo, for CO2, for CO, vamos supor que fosse o gás hélio. Então, eu diria átomos. Então, para não confundir, vou falar partículas. Partindo dessa lei também, vocês viram aí na aula passada que se duas dessas informações forem iguais, as outras duas terão que ser proporcionais. E é disso que essa questão vai falar. Então, observe. Na tabela nós temos aí 4 gases. E aí dos 4 gases, quero que vocês acompanhem comigo, dos 4 gases, os 2 primeiros têm o mesmo volume. Então, o volume do primeiro gás é igual ao volume do segundo gás. A questão já tinha falado para nós, não vou anotar não, mas a questão já tinha falado para nós que a temperatura é a mesma em todas as vasilhas e a pressão também. Então, sobrou o que para eu analisar? Volume e mol. Então, na primeira vasilhinha, CO, e na segunda vasilhinha, CO2, o volume também é o mesmo. Então, o que eu posso afirmar? Que o número de mol também é o mesmo. Porque o texto já diz que temperatura é a mesma, pressão é a mesma. Eu estou vendo ali que os dois ocupam 20 litros. Então, eu posso afirmar que se eu tiver 1 mol de CO na primeira vasilhinha, eu também tenho 1 mol de CO2 na segunda vasilhinha. Ah, não, e se eu considerar que eu tinha 2 mols na primeira vasilhinha, então eu também tenho 2 mols na segunda vasilhinha. Já quando eu comparo a vasilhinha 3 com a 2 e a vasilhinha 4 com o C2H4, eu observo que entre eles o volume é o mesmo, mas comparado com os 2 primeiros, o volume é a metade. Então, se o volume, comparando, vou pegar o O3 aí, comparando com o CO, se o volume do O2 é a metade do volume do CO, então eu posso afirmar que o número de mol também vai ser a metade. Então, na vasilhinha 3, se eu considerei que na vasilhinha 1 eu tinha 1 mol, na vasilhinha 3 eu vou considerar que eu tenho meio mol. Na vasilhinha 4, C2H4, ela tem o mesmo volume que a vasilhinha 3. Então, o mesmo tanto de mol que eu tiver na vasilhinha 3, eu também vou ter na vasilhinha 4. Meio mol. Ok, só que a pergunta não é sobre isso. A pergunta quer que eu responda em qual dessas vasilhinhas ou em quais delas eu tenho o mesmo número de átomos. Aí vai me dar mais trabalho. Porque na primeira vasilhinha, se eu tivesse uma moléculazinha só de CO, eu teria 2 átomos. Observe que CO é formado por um átomo de carbono e um de oxigênio. Como eu estou considerando que eu tenho 1 mol de CO lá dentro, então de átomo lá dentro eu vou ter 1 mol vezes 2. Na vasilhinha 2, CO2, eu também estou considerando que eu tenho 1 mol. Só que para cada molécula dela eu tenho 3 átomos. Então, na vasilhinha 2 eu já tenho 3 átomos, enquanto na vasilhinha 1 eu tenho 2. Seguindo, na vasilhinha 3, eu tenho aí o O2. O O2 é formado por 2 átomos. E eu disse que lá dentro teria meio mol de átomos. Então, 2 vezes meio dá 1. Na vasilhinha 4, cada molécula de C2H4 tem 6 átomos. Observe bem aí, 6 átomos, 2 de carbono com 4 de hidrogênio. E estamos considerando lá com meio mol de moléculas. 6 vezes meio dá 3. Então, o que a gente conclui? Que nós teríamos a mesma quantidade de átomos na vasilhinha 2, 3 mols, e na vasilhinha 4, que eu também teria 3 mols de átomos. Então, repara que eu não posso dizer diretamente pela lei de Avogadro que o número de átomos é o mesmo. Não. A gente fez todo um raciocínio para chegar nessa conclusão. Então, concluindo aí, letra E é a resposta certa.